pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lume Treinamentos. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a ferramenta Formatar como Tabela. Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar dessa ferramenta. Mas afinal, para que ela serve? Bom, formatar como tabela, pessoal, tem vários benefícios, tá? Então eu sempre recomendo quando vocês começarem a criar alguma tabela, algum relatório no Excel, sempre procure formatar como tabela o intervalo que você vai usar. Porque dentre as principais benefícios dessa ferramenta por exemplo, auto-preenchimento de fórmulas e manter a formatação já existente. Como assim? Então vamos ver aqui na prática. Então aqui eu tenho uma tabela simples, uma tabela de venda de alguns produtos, tá? Onde tem o código, a quantidade vendida, o estoque, o produto, preço unitário e o valor de venda, tá? Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui uma cor, eu quero formatar essa tabela com alguns preenchimentos. Então, eu viria aqui, certo? Então, aqui no cabeçalho, eu colocaria essa cor mais escura aqui, certo? Com uma fonte branca, por exemplo. E aqui, entre as linhas, eu intercalaria, por exemplo, aqui de azul e branco, tá? Então aqui eu deixaria uma linha com preenchimento e outra linha sem preenchimento, tá? Então aqui é a formatação que eu criei agora manualmente, tá? Mas o que acontece se eu, por acaso, quisesse inserir mais alguns dados aqui, mais alguns produtos? Então, por exemplo, aqui o código 24 32 35 96 9, né, para deixar padrão aqui, tá? Então esse é um código. Então esse produto aqui vendeu, sei lá, 12 unidades. Reparem que aqui a linha 10 ela já saiu, né? Ela já saiu da formatação do alinhamento, né? Então aqui já saiu do alinhamento, por exemplo aqui. Então a partir da linha da célula B2 até a B9, o alinhamento dela está à esquerda, como vocês podem ver aqui. Mas quando eu inseri um novo dado na tabela, ele deixou centralizado. Então ele perdeu a formatação já logo de cara. Mas vamos continuar aqui. Então aqui aqui o estoque tinha 32, tá? Produto, vamos pôr aqui pipoca. Pipoca. E aqui o preço 3,99, tá? Então reparem que aqui já perdeu a formatação referente às linhas de cima. E também aqui a fórmula já não se autocompletou. Então eu teria que vir aqui manualmente, né? Igual o preço unitário vezes a quantidade vendida. E eu também teria que arrumar aqui a questão dos alinhamentos. Então aqui eu tenho que alinhar à esquerda. Esse aqui eu tenho que alinhar também à esquerda. Tá? Esse aqui tá certo. Aqui ele puxou como geral. Então aqui no caso é contábil. E aqui também é contábil. Agora eu vou inserir mais um produto aqui. Então eu vou colocar o 15, 16, 4, né? Então ele vendeu os 32, tá? Repare que novamente aqui ele perdeu a formatação, tá? O estoque ele tem 62. E ele vendeu, aqui eu vou colocar um chinelo, tá? E o valor do chinelo vai ser R$20, tá? Então, reparem que aqui, além de não manter o alinhamento, ele não pintou, não auto-preencheu de azul, né, como era o padrão, uma linha com preenchimento e outra linha sem preenchimento, tá? E aqui também não se autocompletou a fórmula. Então eu teria que novamente fazer todos os ajustes. Então aqui eu teria que alinhar à esquerda, esse também eu alinho à esquerda, esse aqui eu deixo como contábil e aqui eu faço a fórmula novamente, né? Então esse aqui vezes esse daqui. Então essa é uma tabela comum, certo? Sem formatar como tabela. Então agora nós vamos vir aqui nessa guia aqui abaixo, né, que eu criei, a tabela 2, tá? Essa tabela 2 é a mesma dessa tabela 1 aqui, tá? Então aqui, em vez de nós formatar ela manualmente, nós vamos, primeiro de tudo, vamos formatar como tabela essa tabela aqui. Então como que eu faço isso? Então Ctrl T para selecionar todo o intervalo da minha tabela, tá? E aqui na guia página inicial, na parte de estilos, temos a opção aqui de formatar como tabela. Eu clico aqui, clicando aqui, reparem que vai abrir para vocês várias opções de modelos de tabela. Então eu vou começar
pelas cores mais claras, cor média e as cores mais escuras, tá? Então aqui você pode escolher qual estilo que mais lhe agrada. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui essa cor verde aqui, tá? Eu clico aqui e vai abrir para mim essa caixinha de opções aqui. Essa caixinha, pessoal, ela é muito importante vocês ficarem atentos a elas, tá? Por quê? Repare aqui, ela diz onde estão os dados da tabela, tá? Então, os dados da tabela foi a seleção que você fez, então, da célula A1 até a célula F9. E tem essa caixinha aqui que é muito importante vocês ficarem atentos, que é: minha tabela tem cabeçalhos. Sim, a sua tabela tem cabeçalho, então é muito importante você deixar marcada essa opção aqui. Então, ok. Reparem que automaticamente ele já pôs uma formatação diferente na minha tabela. Ele colocou a fonte em verde, por exemplo, deixou uma linha sem preenchimento e outra linha com preenchimento de verde. E se por um acaso vocês não gostarem da cor que ficou, né? Eu cliquei naquele estilo de tabela pensando que ia ficar legal, mas não ficou. Tem como mudar? Tem. Então eu volto aqui novamente na ferramenta formatar como tabela, clico aqui e agora é só ir passando o mouse por cada estilo de tabela que ele automaticamente vai atualizar para você ali como que está ficando a sua tabela, tá? Então eu não gostei dessas cores mais claras, então eu quero pegar uma cor mais média. Então eu vou pegar essa laranja aqui, laranja estilo tabela média 3. Clico aqui, ele vai mudar para você o estilo da sua tabela. Tá, então aqui é o estilo de tabelas com algumas cores que dão um destaque a mais nessa tabela. Mas tem pessoas, né? Tem pessoas algumas vezes eu prefiro que a minha tabela não tenha nenhuma cor, apenas só os dados, tá? Então também tem a opção de você formatar como tabela e deixar o estilo da tabela totalmente em branco. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em formatar como tabela e aqui embaixo diz novo estilo de tabela. Eu clico aqui, tá? Então aqui nós temos a opção de você a sua própria formatação. Então aqui, por exemplo, aqui eu poderia colocar aqui a lista da primeira coluna. Aqui eu poderia colocar uma coluna com alguma cor, certo? E uma cor sem preenchimento. E a mesma coisa com as linhas, tá? Poderia escolher outra cor que eu mais gostasse, por exemplo, uma roxa. Então aqui, pessoal, nessa parte aqui de novo estilo de tabela, eu aconselho que depois desse vídeo vocês deem uma explorada aqui nas opções de formatação, tá? Para você criar o seu próprio estilo de tabela. Mas aqui nós estamos trabalhando com a hipótese de trabalhar com a tabela sem formatação alguma. Deixar ela em branco. Então, eu simplesmente clico em OK, certo? Não mudou. Como que eu faço agora? Eu clico novamente aqui na opção de formatar como tabela e clico aqui. Agora vai aparecer para você essa tabela personalizada, que são as tabelas que você criou. Então eu clico aqui em branco, certo? E automaticamente aqui ele deixa a sua tabela em branco. Mas aqui vamos trabalhar com ela com cores, tá? Para vocês verem a utilidade da ferramenta formatar como tabela. Então aqui eu vou inserir novamente alguns códigos novos aqui. Então eu vou pôr aqui 26258, por exemplo, tá? Repare, automaticamente quando eu inserir um novo código, ele já puxou, certo, o padrão de formatação das linhas acima e já jogou para a linha atual. Eu gosto de colocar aqui, por exemplo, 22, certo? Repare que aqui agora sim ele manteve o alinhamento à esquerda. Enquanto na tabela 1, certo? No exemplo 1, vocês lembram que o alinhamento ele ficou errado, ele ficou centralizado. Então aqui na tabela 2 ele já puxou automaticamente o alinhamento à esquerda. Por quê? Porque ele está formatado como tabela. Então ele já vai fazer esse entendimento do padrão que você está criando. O estoque vou pôr 43, 42, tá? Vamos pôr aqui chinelo, novamente chinelo, tá? E o preço vou pôr R$20, tá? Reparem que agora automaticamente ele já puxou com estilo de contábil e automaticamente ele já fez o cálculo do valor da venda, tá? Agora se eu inserir mais um código, vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ele continua o padrão de formatação acima, que estava acima. Vamos pôr aqui 15, colocar aqui 100, aqui vou pôr
chocolate. Chocolate, tá? A 3,99. Então ele já faz automaticamente a conta. Então aqui está, como falei para vocês, um das várias benefícios que se tem utilizar a ferramenta formatar como tabela. Auto-preenchimento da formatação, certo? E também um auto-preenchimento de fórmulas, tá? Mas se depois que eu terminar de montar minha tabela, eu quiser que essa tabela aqui não fique formatada como tabela, que ela fique com uma formatação normal. Como que eu faço para voltar ao normal? Muito simples. Repare que aqui em cima, quando você formata como tabela, vai abrir para você essa opção aqui. Então você clica aqui, certo? E você vem aqui, ó, converter em intervalo. Eu clico aqui, certo? E o Excel vai perguntar para você: deseja converter a tabela em um intervalo normal? É só clicar em um sim, certo? Agora ele não está mais como tabela, ele está como uma tabela normal, sem ser formatar como tabela, tá, pessoal? Então, pessoal, essa foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica e aula de Excel, tá? E também comente aqui embaixo do vídeo dizendo o que você achou, se tem alguma dúvida e o que achou dessa aula, tá, pessoal? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.